passo a ler aqui o resumo do currículo, do vasto currículo do nosso convidado, o professor Volmir Terésio Amado. Deixa eu ver aqui, estágio de pós-graduação em Ciência da Religião na Universidade Federal de Juiz de Fora, agora em 2021. Doutor em Ciências da Religião pela Universidade Católica de Goiás, 2021. Mestre em História pela Universidade Federal de Goiás, em 1992. Especialista em Filosofia da Religião, em 1991, PUC, em Minas Gerais. E em Filosofia Contemporânea, em 1991, pela Universidade Federal de Goiás. Graduado em Filosofia pela Universidade Católica Dom Bosco. Estudou Teologia em 1984 a 1985 no IFTEG, no Instituto de Teologia aqui de Goiás. Foi reitor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás de 2002 até agora, 2021. Vice-reitor acadêmico de 1998 a 2001. Vice-presidente em 1997 e secretário executivo em 1993 a 1996 da Sociedade Goiana de Cultura. Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras de 2013 a 2015. Presidente da ABESC, Associação Brasileira de Escolas Superiores Católicas, 2005 a 2007. Presidente do Conselho Superior da ANEC, Associação Nacional de Educação Católica, membro da diretoria da FIUC, Federação Internacional das Universidades Católicas, 2006 e 2009, representando a América Latina, membro do Conselho Superior de Inovação no Estado de Goiás, presidente do Conselho Nacional do Laicato Católico do Brasil, CNLB, de 1999 a 2004, do Conselho Regional de Leigos e Leigas do Centro-Oeste, 1994 a 1999, e da Comissão de Articulação dos Leigos do Cone Sul, CELAM, olha, isso aqui é muito importante, CELAM, 2001 a 2004, é membro da Academia Goianense de Letras, 2006, sócio seletivo e efetivo do IHGG, Instituto Histórico de Geografia de Goiás, 2018, secretário-geral da Sociedade Goiana de Cultura, 2021, e professor da PUC de Goiás, 1986, autor de dezenas de artigos científicos e artigos de jornal, autor de 9 livros, conferencista nacional e internacional. Esse texto faz parte do seu currículo Lattes, e as informações são dele mesmo, do autor. Eu tomaria a liberdade de acrescentar ainda 2 itens aqui. Ele é gaúcho, nascido em Paim Filho, um município, acho que emancipado há pouco tempo, próximo a Erechim, no Rio Grande do Sul, e morou por muitos anos, e a sua mãe é de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. E ainda acrescento aqui um outro item que não está no seu mini-bio, que é a sua pré-candidatura ao governo do estado de Goiás, Rio Grande do Sul. Então, eu dou as boas-vindas ao nosso querido professor Volmir Amado, como é mais conhecido aqui em Goiás. Bem-vindo, professor Volmir. Bom dia, Dom Orvandil, bom dia aos que nos acompanham aqui em Goiás, em outros estados do Brasil. Para mim é uma alegria muito grande participar de alguma maneira, dessa roda de chimarrão. Eu tomo chimarrão todo dia, mas mais no final da tarde. Agora eu, como assim, há 40 anos em Goiás, estou com o cafezinho, viu? As culturas se encontram. As culturas se encontram. Desde a infância, eu, assim, com a avó, participava das rodas de chimarrão, era menino, pequeno, e aí, para nós, crianças, como era costume aí no interior do sul do Brasil, se dava o chimarrão doce, adoçava a água, ou dava com leite adoçado, com algum tempero, alguma erva cidreira, alguma coisa assim, e foi assim que eu, assim, não só aprendi um costume, mas aprendi a arte do diálogo
que é o mais importante, a arte da fraternidade, e também, vamos dizer, a transmissão de uma herança cultural, inclusive linguística, porque todo o dialeto vêneto eu aprendi ao lado da avó, que era alemã, de origem alemã, e luterana, de origem alemã e luterana. Mas naqueles anos não havia, Dom Orvandio, prática ecumênica, então ela casou com um italiano, Manfredi, e aí teve que se tornar católica e teve que aprender o italiano. E eu nasci nesse contexto. Meu pai veio de fora, veio de Palmeira das Missões, de uma região que chama região missioneira, do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, e claro que ele vinha de outra experiência cultural, de outra origem, e misturou, encontrou, é o que nós somos brasileiros e também no sul, brasileiro é isto, é esta mistura, mas é disso tudo, desta mistura que também nasci, sou um pouco resultado destas experiências de diálogo, de fraternidade, de impasses, de dificuldades históricas, e é isso que nós somos e vivemos hoje. Professor, deixa eu saudar aqui do interior de São Paulo, não me lembro qual é o município, o Frei Claudemir. Ele coloca em sigla o seu nome, CJDSC. Eu levei tempo para entender, até que um dia ele teve pena de mim e me explicou que ele é o Frei Claudemir. Bem-vindo aqui entre nós. Canta e toca violão muito bem. Eli Soares, do Rio de Janeiro, eu o saúdo também com prazer, com alegria. Professor, o senhor é não só no sobrenome, mas é muito amado mesmo como pessoa aqui em Goiás, pelo grande trabalho que o senhor fez à frente da universidade, da PUC, Pontifícia Universidade Católica, que antes de ser pontifícia era Universidade Católica, como era conhecida aqui em Goiás. Fale um pouquinho sobre o seu trabalho ali, porque o senhor já tem experiência de administração. Ao ser conduzido, se for eleito pelo povo de Goiás, eu espero que seja, governador do estado de Goiás, o senhor tem experiência, já se transformou alguns campos aqui de Goiás, de Goiás, em verdadeiras cidades. Então, quais foram as experiências que o senhor construiu ali que levaria como aprendizado para o governo do estado? Dom Orvandio, eu tenho a meu ver, duas importantes caminhadas dos últimos 40 anos. Uma caminhada acadêmica, intelectual, profissional e de gestão, e a outra uma caminhada pastoral, com as comunidades, com o laicato católico, com as pastorais sociais, com os movimentos eclesiais, com o trabalho das dioceses, aqui no Brasil, no regional centro-oeste, mas também no continente. Então, uma caminhada grande. Isto me ajudou muito. Eu gosto de destacar estes dois pontos, porque quando a gente tem um pé na academia e um pé nas comunidades, com o povo, você vai sendo formado pelo povo também. Não é um título de diploma que o povo dá, é um título de grandeza interior que nos transforma por dentro. Então, eu sinto assim que desta minha trajetória longa de mais de 40 anos, desde lá do passado das experiências de seminário, de pastoral de juventude, de trabalho em catequese, de envolvimento em pastorais, deste movimento, participação em assembleias, em sínodos, em assessorias diversas. Isso dá para a gente uma linguagem, um modo de se comunicar com o povo, um jeito de ouvir as pessoas, uma percepção dos problemas, uma sensibilidade e uma compaixão que são de modo diverso e que ajudam, portanto, a compreender aquilo que se analisa do ponto de vista intelectual, mas que se sente também com o coração e com a vivência. Então, esta é uma trajetória. A outra é do mundo acadêmico. São já 36 anos como professor universitário, e destes 28 deles em gestão dentro da própria instituição e em gestão em instâncias maiores também. O senhor leu aí pelo currículo não é só
exposição, mas é um pouco da vida da gente, né? O mini bio, como o senhor diz. Então, eu tive na coordenação, por exemplo, do Conselho de Reitores das universidades brasileiras. Isso me deu uma possibilidade de percepção conjunta da educação superior do Brasil de um modo diverso. Participava, mas não presidindo, pois tive que fazer isso também. E na ocasião também, na minha gestão, nós construímos o prédio, a sede do Conselho de Reitores, na Asa Norte, lá em Brasília. Então, foi um prédio de 5 andares e uma obra assim que ficará para gerações seguintes. Eu tive a oportunidade também de participar da Federação Internacional das Universidades Católicas. Isso me permitiu um contato também com o mundo de um modo diferente, em todos os continentes, andei por todos eles, em congressos, em eventos, em realizações. Mas, claro que de um modo cotidiano, aqui pela própria universidade, porque aqui eu trabalhei no aspecto da gestão, também como pró-reitor de graduação, como reitor, como secretário e vice-presidente da mantenedora. A mantenedora acompanha até uma emissora de televisão, uma fundação, Hospital Santa Casa e a própria universidade. Portanto, esta experiência de gestão, ela traz consigo muita coisa, que por um lado é de liderança, mas por outro também há como que um domínio técnico. Você tem que pagar as contas, contratar ou demitir pessoal, você tem que comprar ou vender patrimônio, você tem que gerir um volume de 3.000 pessoas empregadas e fazer jus a isso, plano de carreira, diálogo com sindicatos, com organização estudantil, diálogo com os municípios do estado, diálogo com o governo estadual, com o governo federal, diálogo com secretarias e ministérios, com embaixadas, com intercâmbios internacionais. Então, é uma oportunidade inusitada. Agora, quanto de realizações, assim, mais objetivas, dizendo assim, de um modo muito resumido, no tempo em que eu estive como reitor, foram quase 19 anos como reitor, por 5 mandatos, eu fiquei 2 mandatos, que era o UCG, Universidade Católica de Goiás. Depois tivemos um empenho muito grande junto ao Vaticano para transformá-la em PUC, em Pontifícia Universidade. E, graças a Deus, conseguimos isso. O professor vê a magnitude desta conquista, e ela é uma das conquistas do reitorado. Nós temos 1.800 universidades católicas no planeta. Destas, apenas 37 são PUCs, Pontifícias Universidades. E destas 37, apenas 7 no Brasil. Então, nós temos aí, por exemplo, Brasília, uma universidade católica, Dom Bosco, uma universidade católica, são lugares importantes, mas ainda não alcançaram esta etapa e estão se empenhando, são instituições de alta qualidade. Então, eu reputo isto como um reconhecimento internacional muito importante. Depois desse reconhecimento, então eu tive a nomeação para vir do Vaticano. E aí, como que eu tivesse zerado os mandatos, as gestões, e aí eles me nomearam como que pela primeira vez. Na verdade, eu já tinha os 2 mandatos anteriores. E com isso eu fiquei mais 3 mandatos, deu 5 mandatos de reitoria. Neste período, nós pudemos ter muitas realizações, criação de vários cursos de graduação, veterinária, odontologia, medicina, nutrição, muitos cursos, muitos, se fosse elencar aí, são diversos. Também nós criamos 12 mestrados, 3 doutorados, estágios de pós-doutorado em todas as áreas da universidade, a pesquisa foi expandida enormemente, também criamos como infraestrutura o Centro de Convenções, que é o maior aqui do Centro-Oeste. Só o auditório comporta sentadas, auditório-teatro com fossa de orquestra e tudo mais, comporta 2.600 pessoas sentadas. Não há outro auditório maior, mas a estrutura é de 30.000 metros quadrados, então, gigantesco para exposições, Bom, tivemos muita outra realização, por exemplo,
o convênio especial com a cogestão na Santa Casa de Misericórdia. Criamos uma emissora de televisão, a PUC TV, que tem uma abrangência para toda a região metropolitana, com impacto para mais de 3 mil telespectadores, com em torno de 20 programas locais, que são transmitidos ou diariamente ou semanalmente, com 2 programas nacionais. E aí vai. Então, foi muita coisa realizada, assim, nestes anos. É verdade que foi bastante tempo. Tivemos que ir atrás, fazer os recursos, pagar as contas, contratar pessoal, e com sempre dezenas de milhares de estudantes aqui formados. Depois poderia dizer muita atividade acadêmica, muita atividade interna, mas aí seria bastante extenso o relato de gestão. O fato é que eu trago esta experiência, chegando às vésperas dos 60 anos, eu nasci em 1962, Dom Orvandio. Então, 26 de janeiro. Portanto, 26 de janeiro do próximo ano, eu completo 60 anos de idade. E eu trago isto como experiência. Experiência com o povo e experiência com gestão, e preparo também intelectual. Fiz graduação, fiz especializações, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doutorado, publiquei, pesquisei. Quer dizer, isso complementa, não é que é tudo. Ajuda, afinal, ajuda para um governo. Mas é isso que eu gostaria de apresentar para o povo de Goiás, humildemente, para que ele possa apreciar, ponderar, avaliar isto, somando as características pessoais ao conjunto de uma pleiade de homens e mulheres que trazem um preparo consigo também importante e no qual podemos formar uma equipe muito significativa para a gestão deste Estado, mas principalmente trago comigo, trazemos juntos um corpo de valores, uma visão de sociedade, uma opção pelos pobres, um desejo de reforma agrária nesse Estado que teve, assim, foi cortado por latifúndios, onde o senhor citou aí as mártires de El Salvador. Nós temos aqui os nossos mártires, como o senhor bem sabe, né? O padre Josimo derramou seu sangue neste chão, nativo da natividade. Nós temos padre Cavazuti, falecido há alguns dias, mas que ficou cego durante décadas, faleceu cegado pelo latifúndio. E nós temos um governo que aí está, que dirigiu a UDR no Brasil. Quando aqui se criava a CPT, a Comissão Pastoral da Terra, se criava simultaneamente do lado do latifúndio a UDR. Este governo está no poder. Este grupo hegemônico em discurso, em retórica, mas em domínio de capital está no poder. Então, veja, é o nosso jeito diferente, um jeito diferente de ver as coisas, de fazer as coisas, e, sobretudo, de ser diferente. E é isso que eu trago comigo para apresentar ao povo de Goiás no próximo ano. Por enquanto não é candidatura, nem se pode assim falar, mas é uma pré-candidatura a qual estou me apresentando. Certo. Deixa eu saudar aqui, professor Valmir, algumas pessoas que chegam, elas são importantes na participação aqui, diferentemente da mídia tradicional. O Grupo Renascer da Esperança, que dá os parabéns aqui para o senhor, viu? Grande intelectual, mas ao mesmo tempo orgânico, uma liderança com cultura e sensibilidade. Vamos grifar isso, sensibilidade. Grupo Renascer, que continua aqui acentuando a sua esperança. Um pé na academia e um pé no meio do povo. Às vezes tem que levar os dois para um lado e para outro, né? E aqui, a querida quilombola, grande liderança da Amazônia, que integra a liderança da igreja da qual eu sou primaz, professor Valmir, Valdirene Cruz. Ela será a primeira bispa da igreja, eu a sagrarei bispa. Ela será ordenada diácona, depois de um tempo presbítera, e depois ela será sagrada bispa, a primeira bispa da igreja. Parabéns, parabéns, Valdirene. Saudações da Amazônia sofrida em resistência. Conheço aquela região lá.
Ela diz, nossa, muito bom isso, professor Valmir. De repente ela vai querer importar o senhor para lá, para Ah, ser vamos lá, governador ué. também lá. Ah, vamos E lá ela para dizia, ajudar. Na pastoral, palestrar, asesorar, colaborar e com o ela, Padre Irene. e ela dizia, Dom Orvandino, aqui nos dá esses conhecimentos que as próprias igrejas não nos informam, né? Gratidão por essa experiência. Olha que bom o senhor ter falado isso, porque isso cala fundo nas pessoas, muito importante. E diz ainda, Grupo Renascer da Esperança, Dom Orvandinho, parabéns pela belíssima entrevista. Não é entrevista, é um encontro, viu, com o nosso querido professor Valmir. O professor Valmir é um homem de ideias e propostas. Um abraço, Sejão, com carinho. Sejão, nosso amigo aqui que está aí, os bastidores. Valdirene Cruz ainda diz, o padre Josimo será santo de nossa igreja. E ele será entronizado na nossa igreja como santo, viu? Já comunico isso. É mesmo, Professor, é? será entronizado como santo na nossa igreja. Nós o canonizaremos. Que notícia maravilhosa! Ei, que coisa É um bonita! pedido do movimento lá da Amazônia, viu? É mesmo. Tá, o respeito daquele gosta. Professor, vamos agora. Deixa eu lhe confessar, eu, de certa forma, agradavelmente, me surpreendi e tomei como um impacto o anúncio da sua pré-candidatura e com muita alegria. Me permita a pergunta, diante da vastidão da sua experiência acadêmica, da sua gestão como reitor no meio acadêmico, o que aconteceu para o senhor se colocar à disposição do PT e do arco de alianças que o acompanhará para a candidatura ao governo do estado de Goiás? Dom Orvandia, o senhor é um homem que fez e faz na vida uma caminhada, sobretudo espiritual. Então, vai entender bem o que eu vou dizer. Olha, como disse, chegando a esta fase da vida, e às vésperas não só dos 60 anos, mas da aposentadoria, eu me coloquei, de fato, três caminhos. O primeiro, aposentar-me e ir junto dos meus irmãos. Nós saímos de casa muito cedo e ficar ao redor da mãe, e todos morando perto. Nós já temos moradia um próximo ao outro, no sul do Brasil. Esta era uma opção, a qual ficaram muito sentidos quando eu disse que não iria mais. Segunda opção era esta de eu trabalhar no programa de mestrado e doutorado e me habilitar, me credenciar para este programa e poder trabalhar, portanto, no campo da pesquisa mais um tempo e pronto. E esta terceira, que era a hipótese mais remota, como eu tive uma atuação pública, vamos dizer, os últimos 40 anos, muito intensa, eventualmente eu pensei, bom, alguma colaboração que eu possa dar. Mas imediatamente, depois de terminar, entregar o mandato para a reitora que me sucedeu, alguns políticos foram me procurando, de diversos partidos, ou eu os procurando também para uma conversa mais ampla e despretensiosa, mas almejando, de alguma maneira, que Goiás compusesse uma ampla frente, uma aliança, uma coalizão de forças para uma mudança aqui no Estado. Porque senão a gente só fica reclamando, e briga nas redes sociais, e reclama de governo, isso e aquilo, mas, então me deu uma inquietude interior. Eu quero saber de uma coisa, eu vou sair desta... E fui lendo sinais, escutando interiormente. Passei alguns meses assim, não digo em crise, mas em escuta. Naquela pouco, vou, não vou, aquela pergunta interior. E com isso eu orava, com isso eu rezava também. Com isso eu me perguntava, diante de minha consciência, diante de Deus, diante da vida, diante da história, diante dos anos que tem pela frente, que possa ter, o que fazer,
que fazer? Ir descansar ou regaçar as mangas e ainda ir trabalhar e colaborar? Então, veio de um impulso, vamos dizer, espiritual e ético. Nasceu de uma oração encarnada, de uma experiência interior. Então, essa foi a experiência fundante, a experiência original. E depois, claro, que vem o aspecto também, a gente pensa, e vai analisando, e vai vendo se há viabilidade ou não. E também fui percebendo que havia aceitação, num sentido de surpresa e de boa acolhida, de aplauso, de dizer que bom, isso vai qualificar muito. Então, na medida que eu fui sendo abraçado também e acolhido, eu digo, sabe que isso ainda pode sair algum caminho, assim, de... E aí, chegou a instante do dia de hoje. Ainda ontem, bom, um mês atrás, e, portanto, eu, depois desse discernimento de alguns meses, um mês atrás, numa reunião ampliada do diretório estadual aqui de Goiás, também com a presença dos diretórios municipais, eu cheguei nesta reunião e apresentei o nome. E fui muito aplaudido, assim, numa acolhida que para mim me surpreendeu. Depois isso caminhou ainda mais. Ontem eu estive com a Executiva Nacional, que pensa também o próximo governo no Brasil, do Partido dos Trabalhadores, que está acompanhando toda a pré-candidatura do governo Lula, e estive lá com a Gleisi Hoffmann, que é a presidenta do partido, com o Guimarães, estivemos juntos aqui, os parlamentares aqui de Goiás, e também fui muito bem recebido, muito apoiado, me viram com otimismo, como esperança. O Guimarães chegou a dizer que nós teremos felizes surpresas para o próximo ano no Brasil. Eles estão acompanhando nos estados e sabem nomes que estão despontando e expectativas, humores de mudança. Então, veja, juntei, portanto, um itinerário espiritual, uma exigência, um imperativo ético e também um discernimento e uma interlocução, um diálogo político, que fez chegar a esse instante de minha vida e esta apresentação do nome para o governo de Goiás. Certo. Desculpa a emoção aí, viu? Eu senti, gostei. Nós precisamos de governantes que se emocionem, como o ex-presidente Lula. Professor Volmir, o senhor mencionou na sua primeira fala algo que me arrepiou aqui, que é a situação estrutural agrária do estado de Goiás, que desde o monumento aí de Anguera, desde a colonização, é uma região extremamente massacrada. Assim sangraram nossos indígenas, os nossos negros e negras, os nossos quilombolas. O senhor tem diante do Senhor um quadro de sangue derramando. O senhor sabe que quando eu cheguei em Goiás, eu vim aqui muito embalado para conhecer a cidade de Goiás, que eu pensei que era ao lado de Goiânia. E eu quis passear lá para aquelas ruas, eu como que eu via nas pedrinhas e no Rio Vermelho os gemidos dos negros e negras ali massacrados. O que o senhor pensa, como é que o senhor pensa quebrar essa hegemonia, essa dominação com sangue tão centenária em Goiás e vencer como governador do estado de Goiás? Como é que o senhor pensa quebrar isso? Tão difícil. Eu penso em fazê-lo, claro, com uma prospecção, com um aprofundamento, mas na base da escuta e do projeto. Da escuta é com os principais protagonistas, sujeitos envolvidos na terra, na agricultura. Veja, aqui em Goiás, Dom Orvandil, agora recentemente, induzido aqui pelo governo do estado,
estão indo em todos os assentamentos, e nos movimentos e sindicatos e na CPT, demandados pelo Ministério da Justiça no governo federal e implementados aqui em Goiás, isto, portanto, é uma denúncia, fichando as pessoas. Queremos saber quem vocês são, o que fazem, tem dinheiro público no assentamento, são filiados em quais partidos, o nome das lideranças, e claro que o pessoal ficou assustado com isso, pegando identificação, carteira de identidade, e aí vai. E sabendo que isso é um monitoramento e uma criminalização, porque não vão fazer para os empresários, porque não vão fazer isso com os latifundiários, porque só com os sem terra, os assentamentos consolidados e os que estão para serem, para começarem, porque tem que ser só com os pobres. Então, veja, estes têm que ser protagonistas, nós temos que ouvi-los no governo, não deve ser assim, nós vamos colocá-los como destinatários. Eles têm que vir como atenção para o coração do governo, para o coração do orçamento, para a opção social fundante. E depois, claro que também a agricultura familiar, e ela ser potencializada com arranjos produtivos, com novas formas de produção. Tem a produção tradicional, mas é possível potencializarmos a produção da mandioca, é possível, além do bezerrinho, da pecuária que cria, até potencializarmos outros tipos de carnes, por exemplo, a piscicultura. Aqui nós temos o Lago Serra da Mesa, mais de 200 quilômetros de lago, duas capitais como Brasília e Goiânia tão próximas, nós poderíamos exportar a carne do peixe, por exemplo. Então, há outras, ou os aviários, ou a suinocultura, veja, isso só para dar alguns exemplos, mas isso tem que um pouco ser induzido e muito de ser ouvido e compartilhado para ver em que medida nós podemos potencializar uma economia alternativa que traga agricultura familiar. Não é que nós vamos quebrar com o agronegócio, isso vai ter que continuar muito tempo, tem que ver como é que isso compatibiliza a economia, pensar o conjunto, isso tem relações comerciais internacionais, tá ok com aquilo, nós não vamos bagunçar com aquilo, senão vamos dizer que nós vamos, assim, botar do avesso a economia. Mas nós queremos que, se o agronegócio é importante para o país, que a agricultura familiar, que é fundamento do alimento do povo e da cesta básica, que ela venha para o centro, que não falte alimentos. O senhor vê, aqui nós temos, Goiás, centenas, milhares de caminhões pegam a comida e levam para alimentar a Europa, levam para alimentar a Ásia. E o nosso povo está morrendo de fome. Não tem cabimento isto. Aqui em Goiânia, nós tínhamos uns 600 moradores na rua, em situação de rua. Hoje nós temos mais de 2.000 pessoas na rua. E que antes tinham casa. Não tem cabimento esse negócio. Não é possível. Nós chegamos a uma situação que nós temos que reeditar lá do antigo Betinho, um ateu, que colocou que tinha que erradicar a fome. E nós, católicos e anglicanos e homens e mulheres de fé, seguimos aquela fala profética de um homem que não professava credo, mas que traduzia a compaixão de Deus pelos pobres. Depois nós tivemos o Fome Zero. Veja, foram quase 2 décadas da experiência consolidada. A instalação do Fome Zero não foi simples. Eu trouxe aqui na universidade, em 2004, Frei Beto, para uma aula magna sobre o Fome Zero. E me encantei imediatamente, a universidade também se envolveu, estava o começo, era todo um processo de conscientização e tudo mais. Depois teve que aprender um jeito de fazer a gestão do Fome Zero, o transporte dos alimentos, a coleta, a logística, isso tem gestão também, tem administração. O Partido dos Trabalhadores, o governo Lula, o governo Dilma, aprenderam e desenvolveram
toda uma estrutura, uma forma de organizar o Fome Zero. Agora nós avançamos, porque o Lula está dizendo, não se trata só de reeditar o Fome Zero, tem que fazer mais e melhor. Então, o que nós estamos querendo colocar? O senhor me perguntou. Nós precisamos de ouvir e de plano de reconstrução e transformação do Brasil. Isto já está elaborado como versão preliminar. Isto é para o Brasil e nós estamos adaptando aqui para Goiás. Porque é importante a gente ouvir, escutar e, por outro lado, dizer, bom, quais são os caminhos de infraestrutura, de desenvolvimento, de crescimento social, de equilíbrio ambiental. E, principalmente, eu gostaria de enfatizar que este aspecto social, que tem relação com o mundo fundiário, agrário, rural, mas também com a grande cidade, com as cidades de pequeno e médio porte, ele tem duas relações. Uma é a dimensão social, problema da terra, problema da fome, e o outro é a dimensão ambiental. Então, nós queremos colocar, como diz o plano, fome zero, imediatamente, no sentido emergencial, junto, pensando estrutura, logística, desenvolvimento, fome zero e desmatamento zero. Porque assim como os demais biomas, nós estamos destruindo ano a ano o cerrado brasileiro. Também a Caatinga, também a Amazônia, mas nós temos aqui que falar em Goiás do nosso querido cerrado. É um dos biomas mais destruídos. E assim é COP, que as conferências internacionais e decisões aqui e assinaturas de acordo acolá e o nosso meio ambiente é destruído. E isso tem relação com os pobres, porque o senhor vê, se acabar a água aqui em Goiás, os mananciais, as fontes de água, os primeiros que vão passar sede e fome são os pobres. Exatamente. Se destruir os pequizeiros, se destruir o piqui, a destruição do cerrado, é o pobre que não vai ter o primeiro lugar, o piqui, para alimentá-lo como produto elementar, primeiro. Então, a questão social, como diz a Laudato Si, do Papa Francisco, está vinculada intrinsecamente com a questão ambiental, e vice-versa. Em cuidando do meio ambiente, nós cuidamos dos pobres. Em cuidando dos pobres, nós cuidamos do meio ambiente. Portanto, aquilo que chama assim desenvolvimento sustentável, a gente tem que decodificar também para o povo, para as comunidades, para eles entenderem que não é que nós queremos deixar assim só a terra intocável por uma razão ou outra, mas é pela segurança da vida, pela segurança nutricional, pela segurança das pessoas. Então é um pouco isto. Quer dizer, o senhor me perguntou o que fazer, portanto, de um Estado com estruturas arcaicas, antigas, de coronelismo, de latifúndio, de sangue que reclama justiça. É uma, escutar os pobres. Segundo, é um plano estratégico que com esperança, com determinação, com valores, com espiritualidade, nós possamos reconstruir. Não vamos conseguir tudo de um dia para o outro, viu? Não é em 6 meses de governo. Talvez demore uma geração, mas temos que começar, temos que fazer a mudança, temos que potencializar, e para isso o senhor está aí na liderança, para isso o pessoal lá na Amazônia está mobilizado, para isso está aí o Serjão, está o pessoal no Rio Grande do Sul. Então é isso, não importa nosso sotaque, nossa escolaridade, nossos títulos, nossa confissão religiosa, importa que nós estamos nesse planeta e que amamos a vida e queremos defendê-la. Então a gente consegue superar diferença étnica, de faixa etária, de escolaridade, de região geográfica, de sotaque, de condição sexual, de tudo isso a gente supera, porque é roda de chimarrão, é fraternidade. Se a gente tiver fraternidade, a igualdade é possível de ser construída. Então, igualdade e fraternidade têm que caminhar juntas, não é? Então eu acredito muito nisso. Se tivermos um mundo de irmãos, de companheiros, nós haveremos de nos unir neste esforço conjunto de superação desses problemas que são estruturais e históricos no país e aqui no Centro-Oeste. Professor Valmir, o senhor e eu temos um apreço enorme
pelas pessoas, pela participação. Então, deixe eu saudar aqui, eu não consigo mostrar, mas pelo Facebook, o Amei de Amanda Reis, que nos saúda com amei, ela diz. Isso já diz muito. Olivia Vieira, parabéns, Vormir, pelas suas propostas, experiências, é a voz dos vulneráveis, estamos juntos. Olivia Vieira, que bonito isso que ela Um abraço para a Olivia, conhecemos muito ela, uma mulher guerreira, uma liderança muito especial que temos aqui. Um abraço. Obrigado, prazer. Moacir Pauletti, eu conheço Pauletti no Rio Grande do Sul, né? Inclusive foi reitor na Universidade de Caxias, tal, foi deputado estadual, não sei se é parente. Moacir Pauletti diz, parabéns, Volmir, pela clareza e objetividade das exposições. E a nossa querida Valdirene, nossa futura bispa... Dom Orvandil, Moacir já é advogado, foi professor universitário, mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, já foi advogado também do CIMI, um homem muito preparado que Mato Grosso do Sul tem, e tenho amizade com ele há longas décadas. Então, um abraço também a ele. Se eu tiver um contato dele, eu gostaria de convidá-lo aqui para um sábado pela manhã, chamado Programa Fé e Luta. Sim, tem o contato, Dorvandil. Ótimo. E também Valdirene Cruz, que diz sim, acho que ela está dizendo sim para tudo. A vida é a melhor coisa, porém com harmonia com a vida ambiental. Disso ela entende, professor Volmir. Professor Volmir, o tempo se vai e eu estou querendo perguntar uma série de coisas para o senhor, é tão agradável o nosso chimarrão aqui, mas deixa eu lhe perguntar pelo menos mais uma coisa. O senhor é professor, uma das vozes de uma das personalidades acadêmicas importantes do nosso país, o senhor é homem da educação. E nós sabemos que eu tenho aqui nessa relação em Goiás, tenho relação com vários professores e professoras da rede pública, da rede municipal, da rede privada. E a calamidade abateu seriamente, principalmente a rede pública estadual. Como é que o senhor pretende trazer de volta estas crianças, estas famílias, para dentro da escola? Qual é o seu projeto para a educação da rede estadual em nosso estado de Goiás? Dorvandil, eu passei estes meses, no início deste ano, muito dedicado ao estudo sobre educação básica e educação superior, em razão de um convite que havia recebido no ano passado para compor a comissão que redigiu o texto base da campanha da Fraternidade 2022. E o texto base já é conhecido, já está circulando, as pessoas, lideranças estão se preparando, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, do Mato Grosso ao Rio de Janeiro, leste e oeste, pois todo mundo já está trabalhando no texto base da campanha da Fraternidade, que tem como tema fraternidade e educação. E numa análise de conjuntura que colocamos do texto base da campanha da Fraternidade, numa das partes tem a avaliação sobre educação básica e as consequências decorrentes da pandemia. O senhor sabe que lá no ensino fundamental, primeira fase, foi muito difícil nas escolas, no chão da escola, como a gente diz, né, no chão da fábrica, no chão da escola, para, com todas as crianças em casa, poder ensinar, por razões diversas, por razões de metodologia, por razões de impacto da pandemia e por razões socioeconômicas. Os mais pobres, as crianças mais pobres da escola pública, foram as que menos aprenderam, porque não tem cidadania digital. Tinha criança subindo na árvore para pegar o sinal do celular aqui em Goiás. E não alcançava, a internet ainda para os ricos, para poucos. Então, tiveram uma defasagem de aprendizagem de 2 anos. As crianças que tinham 6 anos de idade, que era a idade de alfabetização, estão com 8 anos, tem muitas, o senhor talvez as conheça também em quantidade até maior,
que se o senhor perguntar, você já sabe ler e escrever? Elas não sabem. Nós quase que perdemos uma geração. Não vai ser com mais 2 anos que nós vamos recuperá-la. Educação não funciona assim de um jeito matemático. Não é que é 2 anos para frente. É porque naquela faixa etária é um tempo precioso de aprendizagem. Então, eu digo isso para ver o tamanho do problema que nós temos. Nós não temos só os problemas históricos, estruturais, mas nós temos os problemas imediatos decorrentes da pandemia, e foi isso que nós quisemos colocar no texto base da campanha da fraternidade, como um alerta, porque se a educação sempre foi um desafio no Brasil e uma exigência para a soberania da nação, pois agora é ainda mais. Bom, mas dito isso, portanto, gostaria de dizer o seguinte: portanto, para a educação no Estado, é preciso urgente deste recurso que vai apontar para um ensino híbrido, que é o acesso universal à internet. Antes era o acesso universal à escola, agora, claro, tem que continuar com a merenda, porque tem gente que passa fome, e a comida na escola supre isto também. Tem que continuar com o livro didático, com o uniforme, com esses elementos básicos que subsidiam. Tem que potencializar e qualificar os professores, salário digno dentro das possibilidades e do orçamento do Estado, e obedecendo o piso salarial. Este é um aspecto. O outro é, na parte do maternal, que é muito atribuição dos municípios, mas que precisa ser induzido, hoje as mulheres estão entrando no campo de trabalho desde cedo. Então, de repente, elas não podem mais ter filhos? Não. As chamadas creches, os CMEs, eles precisam ser expandidos, porque atinge um percentual muito pequeno das crianças de 2 a 5 anos de idade. Então, de modo que esta faixa etária, ela precisa ganhar estrutura aqui dentro do Estado. E o outro aspecto é o nível da educação, o ensino médio, que teve a reforma, agora também há escolhas por opções de áreas de conhecimento, e por isso esta reforma do ensino médio precisa ser muito acompanhada, porque ela tem que ser, vamos dizer, a estrutura tem que ser estabelecida, uma infraestrutura adequada, e também a capacitação docente para se adequar às exigências da reforma do ensino médio. Na educação superior, é outro capítulo vastíssimo, porque nós temos aqui a universidade estadual, que está aos pedaços, que foi despotencializada, que muitos dos seus reitores vieram nos últimos anos com intervencionismos, com ingerências do governo do Estado, com uma partidarização excessiva na gestão, e isto, de fato, precisa ser superado. A UEG precisa ser apoiada. É a nossa universidade do Estado de Goiás. Então, com vários campi que tem no Estado, é o jeito que as pessoas também tiveram, as famílias, os filhos dos pobres, os que moram lá na roça, na cidade pequena, nos polos de desenvolvimento regional do Estado, que tiveram, mas o senhor imagina, chegando uma universidade naquela região, o impacto que isso causa, a diferença que isso faz. O senhor imagina o pessoal aí do Sul, quando criou uma universidade lá em Erechim, outra em Passo Fundo, outra em Santa Maria, não foi só lá em Porto Alegre, na capital. Não é pouca coisa um polo de desenvolvimento, polos regionais que tenham arranjos produtivos e que acompanhem simultaneamente um campus de universidade do Estado. Então, de modo que é claro que a UEG precisa passar por uma reformulação com uma visão estratégica e acadêmica que seja reformulada. Eu penso isto sobre a UEG há uns 15, 20 anos atrás, tentei dizer isso para governos passados, para além de qualquer partido, porque o que importa é que a UEG dê certo. Isso só para citar a UEG, mas o senhor veja, as bolsas de OVG, que aqui se chama Bolsa Universitária, nós tínhamos só aqui na PUC 5.000 alunos com bolsas do governo do Estado.
Hoje nós estamos com 1.000. Significa que tem 4.000 pobres aqui dentro da PUC que não estão estudando mais. Nós tínhamos no FIES que nós tínhamos um percentual de 4.000 estudantes com financiamento. Hoje nós não chegamos a 1.000 estudantes. O ProUni teve uma alteração do governo Bolsonaro, 2 dias atrás, que quer agora colocar os ricos no ProUni, os que vierem de escolas particulares. Tudo ok se fossem pobres, mas veja, não é o que esteve na escola particular com bolsa de estudo, é o que pagou a escola particular. Veja, eu tenho uma fraterna amizade também com escolas particulares e relações, escolas católicas, escolas evangélicas, e são muito importantes, podem ser apoiadas, mas não se pode descaracterizar um programa da magnitude do ProUni, no qual eu participei do Orvandio como reitor, quando o Haddad ainda era secretário executivo do MEC, na formatação do programa. Ele foi discutido e rediscutido com as instituições durante anos para chegarmos ao ProUni. Então, não é chegar desmontando por ideologias. Então, de modo que a educação é um campo complexo, abrangente, e que é determinante para a discussão sobre desenvolvimento. O pessoal quer desenvolvimento econômico, quer desenvolvimento, emprego. Se não passar pelo caminho, a educação não é tudo, mas se não passar pelo caminho da educação e por gente que entenda de educação e que seja aqui do Estado, não seja exportada. Nós temos talentos aqui em Goiás. Olha, o senhor não faz ideia, Dorvandir. Eu vivendo esses 30, 40 anos aqui, de intelectuais, de pesquisadores, de gente que foi estudar no mundo afora. Então, não precisa vir de gente importada, importar secretários. E também não precisa colocar na NUMEC gente doida, não é? Os ministros que nós tivemos no governo Bolsonaro foram desastrosos na forma com que trataram, querendo desviar assuntos para discutir sexualidade, gênero, para desfocar dos problemas essenciais da educação. Então, de modo que é preciso ter gente com juízo, juízo no sentido de cabeça, gente. Preparo, valores, equilíbrio pessoal, gente equilibrada psicologicamente, que conheça a educação, que saiba por onde caminhar. E projeto, mas, sobretudo, um projeto integrado a um projeto mais amplo de desenvolvimento no Estado e no país. Professor Volmir, é tão bom conversar com o senhor. Eu tenho uma série de outras questões, mas me parece que se nos ultrapassarmos muito, eu estou com um problema técnico aqui, que eu não vou dizer publicamente, e eu estou em medo de cair do ar e deixar o senhor na mão aqui. Mas ao encerrarmos, eu gostaria de sua palavra final, o senhor falará por último. Deixa eu ver aqui o que está dizendo a Valdirene. Ela está comentando uma série de coisas aqui. Eu agradeço muito a participação dela. De modo que eu também agradeço a participação de todos e de todas aqui. E as palavras finais para encerrar este primeiro encontro, e eu gostaria de conversar com o senhor muitas outras vezes, né? E tem um programa aos sábados, se chama Fé e Luta. O senhor é teólogo. Gostaria que também o senhor, se pudesse um dia desse, um sábado desse, participar com a gente, seria ótimo. O Frei Beto, por exemplo, esteve conosco aqui no canal, no Fé e Luta, iluminou o canal, né? Iluminou como biblicistas, teólogos, católicos, protestantes, nacionais e internacionais. Gostaria mesmo de contar com o senhor também lá. Mas eu agradeço muito sua bondade, sua generosidade. Desculpe. Teologia, esse campo é minha praia. Teologia, pastoral, isso aí acho bom. Então tá ótimo. Então, as palavras finais, depois da minha gratidão ao Senhor, são suas, professor Volmir, por participar do programa aqui, como pré-candidato ao governo do Estado pelo PT, ao governo do Estado de Goiás. Dorvandir, em primeiro lugar, eu desejo agradecer ao senhor por esse espírito tão fraterno, essa força inspiradora
este gesto também que nos acolhe e que é cheio de visão macroecumênica, de sensibilidade social. Então, é tipo de lideranças assim, com as quais a gente poderá caminhar no campo da política e da fé, e de suas respectivas relações e distinções. Então, para mim foi uma honra ter estado com o senhor e tê-lo conhecido nesta ocasião, e numa outra ocasião em que nos conhecemos num grande auditório e numa grande palestra. Segundo, gostaria de dizer ao senhor e aos demais que nos acompanharam, que aqui estamos nessa jornada, isso não pode ser passado em branco na vida, nós devemos abraçar o tempo que temos ao dispor com amor, com generosidade, e é isso que eu também estou procurando fazer dentro das limitações e daquilo que tenho como condições para abraçar Goiás e o país com amor e naquilo que eu puder, com minhas condições, de dar como resposta, eu também quero dar o meu sim outra vez na vida, diante de Deus e diante do povo do estado de Goiás e de nosso querido Brasil. E, por fim, agradecer a cada um de vocês, como o Dom Orvandio bem falou, não é bem uma entrevista, é uma conversa, um bate-papo, e tão atencioso, de tanta partilha, que nesse espírito de fraternidade nós possamos nos escutar mutuamente e ter muita esperança do que vem pela frente. Nós vamos ter surpresa, não tenho dúvida. O ano que vem tem surpresa no Brasil. Nós vamos fazer a mudança. Há um sentimento de mudança que lateja no coração das pessoas e, claro, a gente precisa estender, ampliar isto no coração dos pobres, das comunidades, assumir com determinação e protagonizar também isto como futuro. Então, muito obrigado a cada um de vocês, obrigado, Dom Orvandio, boa esta roda de chimarrão, eu desejo a vocês já uma boa tarde, um bom almoço, obrigado por nos terem prestigiado com esta sua honrosa participação. Boa tarde. Muito obrigado, um grande abraço para o senhor, com gratidão, como eu sempre digo ao encerramento dos programas aqui, abraços proféticos e revolucionários. Obrigado. Tchau. O nosso chimarrão profético